E aí, voltando ao doutor Ângelo, contando com a ajuda, com a Ângela e com o nosso psiquiatra, eu gostaria muito, tendo olhado, o doutor Geraldo, Antônio Geraldo, tendo olhado todos esses fatos, o senhor separaria os crimes, essas mentes para criança e os outros crimes, quando a gente vê pais matando filhos já adultos? Muito bem, Ana. O que nós podemos entender é que essas mentes, essas pessoas que têm esse transtorno, elas atuam de acordo com o interesse delas e de acordo com o que elas querem como retorno. Então, não vejo diferença. O transtorno de personalidade, até hoje não se tem nada que possa falar, que possa tratar exatamente porque não há diferença, não há o que fazer, não tem nada efetivamente provado que funcione para ajudar. Tanto que o ordenamento jurídico devia mudar, porque inclusive essas pessoas não poderiam ser misturadas com os bandidos comuns. São coisas diferentes, que os bandidos comuns são passíveis de recuperação e essas pessoas não são passíveis. Não são passíveis. Não são passíveis. Basta você entender assim, ó, só para entender mais um pouquinho essa mente, para as pessoas que estão nos assistindo entender. Fernandinho Beiramar declarou numa revista semanal que mandou dar um couro no filho dele porque o filho dele estava usando drogas. Então, assim, quem tem o transtorno de personalidade, ele vende a droga, ele não usa a droga. Ele não usa, porque ele não se envolve, a não ser que seja uma pessoa que tem um transtorno de personalidade com QI abaixo da média, e aí se envolve porque tem um QI abaixo da média. São pessoas inteligentes, normalmente. Uma mente inteligente. Isso não está provado cientificamente. Não? O que acontece é o seguinte, ainda ontem eu discutia isso com o Zé Geraldo Taborda, que é um dos grandes especialistas também no Brasil em forense, e o que acontece é o seguinte, essas pessoas não têm as barreiras emocionais, essas pessoas não têm escrúpulos, então elas fazem qualquer coisa porque elas não vão sofrer. Não faz diferença para elas. E na história de vida, quando nós conhecemos essas pessoas no dia a dia, nós percebemos esses sinais, nós só não percebemos se não quisermos. Quais são os sinais? Eu acho que esse que é o mais importante agora. Por exemplo, uma criança que desde criança, uma pessoa que desde criança já apronta, já se envolve sexualmente, já tem envolvimentos com crimes, pequenos roubos, pequenas mentiras, e isso vai num crescente. Quer dizer, a mentira também é um alerta, quer dizer, essa coisa... alerta porque passa a um exagero, a uma continuidade, pequenos furtos dentro de casa, supermercados, restaurantes, pequenas atitudes que você já vai parece, vendo. Não, é jovem, não, é assim mesmo, não, porque viu, está fazendo, assim não existe. Não existe. O comportamento dessas crianças, elas vêm no desenvolvimento, no aumentar e chega num ponto, como por exemplo no crime do rapaz de São Paulo, não estou dizendo que ele tem esse transtorno, mas assim, o que ele diz tem muito a ver. Que matou os pais. Ele diz o seguinte, eu matei porque não aguentava mais a pressão dentro de casa. Olha, se tinha uma pressão dentro de casa, provavelmente por alguma forma de comportar não aceitada pelos pais. E o que ele coloca, quer dizer, a maneira de mudar não é ele mudar, é ele tirar o meio que não o aceita. Que são os pais. Exatamente, é adequar o que está ao seu redor. E voltando na história de Lavínia, que agora no intervalo o senhor conversou com a Ângela e que ela disse que a motivação dos R$2.000 só veio depois, quer dizer, pelo jeito, né? A criminosa não tinha uma motivação por causa dos R$2.000, mas sim era emocional. Sim, Ana, porque a princípio... que parece, como eu já disse, tudo vai ser revelado com a quebra do sigilo telefônico. A Luciene, ela assassinou a Lavínia logo assim que pegou, né, no hotel. E o dinheiro que ela estava pedindo era para proporcionar a fuga. Ela é uma pessoa ardilosa, doutor. Ela, o tempo todo, chamava, quando ela tentou acusar o ex-marido, ela chamou o ex-marido para ir ao hotel com ela. Queria levar, inclusive, para o quarto. A intenção dela era que o NEM, o ex-marido, fosse com ela ao hotel, para o próprio quarto, e aí sabe-se lá Deus o que ela ia fazer. Compactuar ou dizer para que jogar a culpa nele. A mente dela realmente é ardilosa. A ardilosa consegue... Exatamente o que acontece assim, essas pessoas, elas mentem compulsivamente, elas acham que as pessoas ao redor até nem percebem o tanto que mentem, o tanto que inventam, o que criam, porque elas acreditam na mentira, doutor? Elas acreditam que elas convencem as pessoas daquela mentira do que elas estão fazendo. Elas acreditam primeiramente que aquilo é factível. E elas vivem nesse funcionamento de envolvimento. Normalmente são pessoas que têm um charme superficial, uma sedução superficial. Tem são tratamento, pessoas que usam doutor? de tudo isso.
Efetivamente não, Ana. Não Efetivamente tem nós não tratamento. temos um resultado científico que pode falar assim, isso tem tratamento, é um transtorno de personalidade. Nós vamos voltar com a Gabriela de Palhano lá no cemitério Corte 8, em Duque de Caxias. Gabriela, bom dia de novo, bem-vinda. Como é que está aí hoje? Eu estou vendo que tem uma movimentação maior atrás de você. Qual é a situação nesse momento aí no cemitério? Olha, acabou de chegar aqui ao cemitério do Corte 8 a mãe da Lavínia Azeredo, a dona Andréia Azeredo. E eu vou pedir para o Alex Carvalho virar a câmera para esse lado de cá, que está entrando aqui nesse momento o pai da criança, o Rony. Ele quer acompanhar o enterro, mas ele está em choque desde ontem. Está vendo aí a situação, ele chegou carregado. A gente tem informação de que ele está muitíssimo abalado desde ontem. Eles acabaram de chegar aqui no cemitério do Corte 8, os pais da menina Lavínia Azeredo, que ia fazer 7 anos agora no dia 13 de março. As imagens estão aí, a gente fica... Eu sei, Gabriela, que você está nos escutando aqui, e a gente está conversando a respeito de como é que a gente pode se proteger, né, de pessoas que têm uma mente transtornada, uma doença, antigamente chamada de psicopatia, que leva a cometer um crime bárbaro como esse e que acaba com a vida não só de uma criança como Lavínia, mas da família toda, né? Você viu a entrada da mãe da Lavínia aí? Me parece uma pessoa bem forte. A Andréia, a gente não chegou a vê-la, mas como é que você a viu aí? Ela tá fortalecida, enfim, ela está daquele mesmo jeito que a gente viu ontem. Ela veio em pé, junto com alguém da família, com algum parente. Já está aqui na capela, está perto do caixão da menina, a Lavínia Azeredo. Muita gente aqui, a previsão do enterro é para as 11 horas da manhã. Tem alguma nova informação? Tem alguma nova informação da polícia, Gabriela? Olha, é importante a gente dizer que para a polícia o inquérito não está concluído. Há suspeitas de outros envolvidos nesse crime. Foi o que o inspetor Vargas me adiantou. A principal acusada, que confessou o crime, Luciene, prestou um depoimento de 4 horas ontem na delegacia. Ela disse algumas coisas e a polícia agora tem a suspeita de outros envolvidos. Obrigada, Gabriela. Nós continuamos ao vivo aqui a qualquer momento. Por favor, pode nos interromper. Adriana, eu sei que você está aqui abalada, né? Você está vendo seu primo lá nessa situação. Enfim, ele deve ter tomado remédios e tal. Não tem muito o que dizer, né? Quando a gente vê o seu sentimento está traduzido aqui de todos nós, chocados com o que uma mente perigosa, uma pessoa com uma personalidade transtornada pode provocar numa família, né? Pode destruir uma família, e que eu não acho que essa família sobreviva mesmo com a Andréia tendo essa postura que está tendo com relação... Com certeza, Ana. Porque eu nesse momento me divido em 2 pessoas, né? A prima e a advogada. O que faz, que me dá força é a certeza de que a justiça vai ser feita. Acho que é a hora até da gente pensar e rever nosso código de 1940. Um caso desse revoltante, a gente acha que as penas são até muito brandas, porque uma pessoa dessa condenada a pena máxima de 30 anos, né, em breve está na rua. Então, o que me move agora é... Você vai advogar nesse caso, com sem certeza, dúvida. Com certeza. O caso é da promotoria acusá-la, mas com certeza irei acompanhar, assistir a acusação para ter certeza que a Lavínia não volta mais, mas que a justiça vai ser feita. Vamos lutar para isso. Eu prometi para o meu primo ontem e falei, conte comigo, porque eu vou acompanhar todos os depoimentos
e a justiça vai ser feita. Porque em casos como esse, eu quero até agradecer as imagens do cinegrafista Alex Carvalho, que está lá no cemitério, e essas imagens que você está vendo são geradas por ele. Mas voltando às penas, né? Essas pessoas que estão presas por atos bárbaros como esse, contra a criança, contra a família, né? Eles, às vezes, por serem primários, a pena, mesmo sendo a pena máxima, ela, como a Ângela disse, ela é reduzida ao longo do tempo, não é, doutor? O que acontece aí é que antes nós tínhamos um ordenamento jurídico em que essas pessoas cumprissem um período da pena, elas seriam liberadas. Mas hoje, se for considerado como crime hediondo, as pessoas têm que cumprir o tempo inteiro da pena. Alguns tentam mudar e ir para a psiquiatria, achando que a psiquiatria vai acolher e se diz doente dizer, mental. não, é doente, aí vai ter uma pena menor. Exatamente. Acontece que é um engano, Ana, é um engano. Porque se o psiquiatra declara que a pessoa tem um índice de periculosidade alto, ele só pode ser liberado quando esse índice de periculosidade cessar. Acontece que não tem tratamento. Então, você não pode falar que cessou o índice de periculosidade. Muito pelo contrário, ele tem que continuar na cadeia. Exatamente. Por isso que tem que ter um novo ordenamento jurídico. Porque... Ângela, você que está por dentro do caso, a gente ouviu a Gabriela agora dizendo que a polícia suspeita de outros envolvidos no caso da criança, da sua sobrinha, da sua prima. Você tem alguma notícia de que outros envolvidos, de que lado seriam, mesmo não sabendo o nome dos envolvidos, mas de que lado viriam esse envolvimento? Olha, Ana, é o que eu estava falando para o doutor no intervalo. Eu não posso atrapalhar as investigações. Claro que não. E o detetive Vargas, ele apenas disse para mim, doutora, esse caso vai dar uma matéria inteira para o Fantástico. Tem muita coisa aí, a senhora vai ter acesso a tudo. Então, eu já tinha essa informação, suspeita de outras pessoas, mas não sei quem, né? E qual teria sido a motivação, além dela querer se vingar, né? Ele está inconsolável, realmente. Querer se vingar do amante, né? Qual seria a motivação de matar a Lavínia? Se os R$2.000 vieram depois, enfim, e não é uma família que a gente vê que pudesse sofrer qualquer tipo de sequestro para pedir uma grande quantidade de dinheiro, né? Uma família simples, os dois são trabalhadores, né? A gente já te conhece há mais de 3 anos, enfim, sabe da lisura, né, que a sua família é. Prova disso é você aqui na sua guerra, na sua briga para se transformar em advogada. Você imagina a motivação dela para chegar até aí? Ana, chegando assim, entrando na área do doutor, eu acho que a motivação dela, vingança, uma pessoa obcecada, uma pessoa do tipo, vou tirar aquilo que você mais ama. Ah, que lindo o André que chegou lá. A André é excepcional, excepcional. O tempo todo, assim. E eu acho que a motivação dela é essa. É uma pessoa obcecada, uma pessoa que diz assim, vou destruir a sua vida porque você destruiu a minha, vou tirar aquilo que você mais ama. Uma pessoa que não tem amor próprio. A motivação, com certeza, não foram os 2.000. Ela só queria os 2.000 depois para poder fugir, né? Eu acho isso. Eu acho que ela queria, é isso que ela queria, destruir a vida dele. Gente, mas essa mulher, a Andréia, que você conhece bem, está sendo de um exemplo, né? Eu acho que é difícil a gente imaginar, se você se colocar no lugar dela, mesmo com o marido na situação que está, né? Ao quebrado e com toda a razão, se sentindo culpado também, né? Por conta que tudo isso acontece por uma atitude dele, mas a força dela de ir buscá-lo e de suportar que ela deve estar com uma dor como a dele, né? Eu tenho medo do depois, Ana. Depois disso aí tudo, quando ela cair em si, parece o que a Andréia passou ontem para mim, é que ela está num sonho. Parece assim que ela vai acordar, é tudo surreal. É um estado de choque diferente. Uma pessoa muito calma. É isso que você está vendo ali.
Ela sempre foi calma, assim, Sempre André? foi calma, É? sempre foi calma. Muito calma, muito... Quantos filhos eles têm? Ela vinha filha única. A Lavínia é filha única deles. Eles estão casados há quanto tempo? Há uns 7 anos. Quer dizer, casaram logo que ela ficou grávida logo. Antes da Lavínia. Ficou grávida logo depois que Isso, casou. exatamente. Ele trabalha onde? O Rony é professor de Então, mas ele dá aula de física. educação física onde? Ele dá aula, ele tem uma academia lá em Caxias e dá aula num colégio municipal que eu não sei o nome, um colégio municipal lá na cidade também. E a Andréia tem um jeito bem pacato, assim, de dona de casa. Você viu pelas imagens a casa bem O cuidada. quarto da Lavínia era um quarto muito bonito, né? Muito cuidadinho, né? Muito colorido. Tá aí, você tá com imagens do enterro da menina Lavínia, do velório, que deve acontecer por volta das 11 horas da manhã. E a gente tentando aqui entender as motivações de uma mente doente, né, e de um relacionamento que todos nós conhecemos, né, fatos e no nosso dia a dia, de uma motivação altamente doente e emocional que levou à morte da menina Lavínia. Doutor Antônio, o senhor normalmente, quer dizer, ela é uma jovem advogada ainda, mas o senhor acompanha essas grandes tragédias de uma forma profissional, né? O senhor tem filhos? Tenho uma filha de 10 anos. Como é que o senhor, como, né, profissional que é e homem, né, se sente olhando uma família como essa nesse momento? Mas principalmente como homem profissional. Ana, não dá para medir o sofrimento e o sofrimento e a apreensão que nós pais temos na vivência do mundo atual. A apreensão quando você vê um filho saindo de casa, que vai para a escola, quando um filho vai passear, que vai para uma festinha, nós estamos sempre com aquele medo intenso de sem saber o que vai acontecer, o que pode acontecer. O senhor acha que essa assassina, né, tendo consciência, porque ela vai acabar sabendo de uma forma ou de outra do que provocou aí, né, nessa família, ela terá arrependimento? Quer dizer, a motivação que a levou, né, é de vingança, pelo que parece, né? As coisas não estão bem para mim, então eu vou fazer com que fique mal para os outros, né? Eu vou terminar com essa situação. Mas ela terá essa mente, uma mente parecida com a dela, teria consciência do que isso provoca nas outras pessoas? Quem tem esse transtorno, Ana, se é o caso dela e que tem esse transtorno, não tem arrependimento. A diferença é, por exemplo, num sequestro, por exemplo, o cara que fala assim, ó, se você não entregar o seu filho, eu vou fazer isso. A pessoa que tem a mente, que é um psicopata, que é o nome que nós estamos usando aqui para ficar mais fácil, ela não faz isso, ela corta um dedo e manda entregar. Porque o psicopata, ele é frio, ele não se importa com o seu sofrimento, ele quer ver você sofrer e assim, ele sente prazer com aquele sofrimento. Com aquele sofrimento, né, do outro. Nós já ouvimos gravações em que as pessoas falam assim, atira aí o cara dá o tiro, agora acabou, então tá ótimo, assim tá bom. A gente já escutou isso. Nós já ouvimos isso. Então, isso é a mente dessas pessoas. Essas pessoas não têm nenhum afeto. Nós pais, o medo que nós temos da superproteção em relação aos filhos é por causa disso. Eu, como pai, sabendo que 4% da população tem esse transtorno, sabendo a vivência Todos do mundo, nós, né, doutor? Vamos voltar lá ao cemitério. Ana Maria. Corte 8. Pois não, Gabriela? Vocês estavam falando do perfil psicológico da Luciene Reis Santana, a amante. Olha, a polícia entregou o telefone do Rony à Luciene, através do próprio Rony, para exatamente armar uma emboscada para ela e flagrar essa negociação que ela fazia atrás desses R$2.000 para fugir. Ontem pela manhã, quando ainda não sabia que a menina estava morta, eu liguei para o telefone do Rony, quem atendeu foi a própria Luciene. E ela falou assim para mim, eu não vou falar com você porque vocês estão me tratando como amante
e eu sou a namorada dele. Aí eu perguntei, mas por que você ofereceu ao seu ex-marido um dinheiro para que ele sumisse? Quando vocês me tratarem como namorada, eu converso com vocês. Agora eu não posso conversar. Depois que vocês me tratarem como namorada, eu falo com vocês. Essas foram as palavras da Luciene ontem de manhã, antes da menina ser encontrada. Obrigada, Gabriela. E a gente fica aqui abismado, porque se ela fez isso com a Gabriela, e deve ter feito com outros jornalistas, esse sentimento dela, quer dizer, a imprensa estava atrapalhando o que ela achava que era namorada e não a amante, a outra. Quer dizer, ela não queria ser tratada como a outra. É isso, doutor? Isso também? É o que eu disse, ela considera que ela está sintônica com a realidade do que ela vivencia. Ela nega a realidade do que ela está vivenciando naquele momento. Para ela, porque isso que a Gabriela acabou de dizer é uma loucura, a gente diz é uma loucura. A mulher a Luciene já tinha matado a Lavínia, não é? Exato. Foi ontem de manhã, como a Gabriela disse, quer dizer, o corpo só não tinha sido encontrado e de repente ela ainda tem, eu diria que a tranquilidade, não é? Porque uma pessoa precisa estar muito sabendo o que fez e que a polícia já está no caso e a imprensa já está noticiando, só que está dizendo, só que ainda não foi descoberto que é ela diz com a maior tranquilidade, né, para uma reportagem como é o peso da reportagem da Rede Globo e uma profissional como a Gabriela, que me trate como a namorada e não como amante. Quer dizer, prova não, mas tudo leva a crer que ela tem esse temperamento que a gente está descrevendo aqui. Exatamente. Ela considera que o mundo ao redor que está errado. Ela que é a única certa em tudo aquilo que está vivenciando e que está acontecendo. Ela só importa para ela mesma. Ana Maria. Pois não, Gabriela. Então, ontem, detalhes sobre o depoimento. Ontem, antes dela confessar, foi necessário que a mãe de Luciene conversasse com ela. A mãe virou para ela e falou assim: filha, vamos acabar logo com isso, diga logo à polícia o que você fez. E só então a Luciene confessou o crime na Gabriela, delegacia. Ela chegou a confessar o crime sabendo já que tinham achado o corpo de Lavínia ou ela confessou antes? Foi assim, ela estava nesse encontro marcado com o Rony durante a manhã, por volta das 11 horas da manhã, lá em Jardim Gramacho, para que o Rony entregasse esses R$2.000 a ela. Era uma emboscada feita pela polícia. Ela foi levada para a delegacia sem saber que o corpo tinha sido encontrado. Ela chegou a ouvir que um corpo foi encontrado, tentou fugir, foi presa e foi levada para a delegacia. Durante toda a tarde, ela negou o envolvimento. Só depois que a mãe dela chegou à delegacia, que houve a notícia, a informação, a divulgação daquela imagem dela dentro do ônibus com a menina, e a mãe dela virou para ela e falou assim: minha filha, confesse, diga logo à polícia o que você fez, para a gente acabar logo com isso. Aí, finalmente, ela disse à polícia como foi o crime e prestou um depoimento de 4 horas. Nesse momento, Gabriela, ela se encontra onde? Ela está presa em que distrito? Ela foi levada ontem da delegacia de Campos Elíseos, às 10h15 da noite, foi transferida para Polinter, no Rio de Janeiro. Tá bom, Gabriela. A gente está aqui na Baixada Fluminense, onde o corpo será enterrado. Eu vou fazer um pequeno... Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigado, Alex, o nosso cinegrafista que acompanha a Gabriela de Palhano. Eu vou fazer um pequeno intervalo e eu volto já já com você nessa manhã, onde o Brasil está consternado por mais um crime hediondo contra a criança que acontece no nosso país. Lavínia.